Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Declaro que a ata da reunião anterior foi lida e aprovada e que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, está inscrito para fazer uso da palavra deputado Sargento Lima, e tem o tempo regimental. Presidente e demais deputados, muito boa tarde. Senhores, eu relutei um pouco em vir falar sobre a questão da camisa vermelha da seleção brasileira, até porque que, para mim, trata-se de um assunto idiota. E pode-se dizer que contemporâneo, porque tudo que acontece hoje, atualmente, trata-se de matéria, para mim, idiota e de difícil explicação. Se é um foco de atenções, uma seleção usar uma camisa de uma cor diferente, que tem uma explícita conotação político-partidária, eu acredito que a nossa preocupação maior nesse momento são com as milhares de vítimas de uma quadrilha especializada em dar golpes em velhinhos. Mas tudo bem, qualquer pessoa que tem acesso à internet sabe muito bem da influência do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, na escolha daquele que preside a Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Bom, isso aí já metade da besteira já está explicada, né? Porém, eu fico muito movido, daí sim, a fazer uso da palavra quando eu vejo das pessoas se manifestando em relação à cor da camisa. De muito pouco ou quase de nenhuma valia tem você passar praticamente 2 anos e meio votando majoritariamente em todas as pautas do governo Lula e mais tarde você ir dizer que você é contra uma camisa vermelha. Dos males o menor, a seleção já não está fazendo aquele jogo de futebol que a gente gosta de ver mesmo, né? Talvez acompanhando aí o ritmo do próprio governo federal. Porém, quando eu vejo que alguém que votou em pautas que prejudicam diretamente a vida do cidadão brasileiro e de forma especial, daí sim, problema nosso, da vida do catarinense, e depois, mais tarde, se prontifica a dizer, olha, eu sou contra uma camisa vermelha. Como um político de direita, como uma pessoa, vamos deixar o político de direita de lado, vamos dizer, como um bom brasileiro, eu tenho uma providência muito séria, uma providência muito pontual em relação a isso. Eu não compro mais produto da Nike. Não compro mais. Não compro mais um produto de uma empresa estrangeira que quer assumir uma agenda globalista, uma agenda woke ou qualquer outro tipo de agenda porcaria que eles inventem. Não consumo mais esse produto, de forma alguma. Vai contra aquilo que nós acreditamos. A cor, pouco importa, podia ser uma camisa, sei lá, roxa, mas o conceito que isso aí carrega é muito forte, é muito pesado. A ideia que isso aí transmite é muito profunda. Não se admite certas coisas. Não se admite. Assim como já deixei de comprar e consumir muitos produtos que de alguma forma militam politicamente a uma pauta que prega a destruição da economia do nosso país. Não. Essa é uma atitude. E talvez seja essa a única atitude que quem realmente se interessa por esse problema, além de lacrar, óbvio, né? Fazer um vídeo julgando uma camisa vermelha no lixo, ou dizendo que essa cor não presta, que aquela determinada cor não presta. É muito mais do que isso. Simplesmente não se consome.
perdeu um cliente. Prefiro andar descalço daqui para frente do que usar um tênis da Nike, do que comprar qualquer uma camiseta, uma cirola, uma bermuda de alguém que defende uma bandeira política nociva aos meus irmãos, patriotas brasileiros. E da mesma forma que me comporto com empresas que adotam essas agendas, me comporto também com as políticas. Muitas vezes me questionam através dos meus votos: Lima, por que votaste assim, votaste assado? Porque realmente você não tem um meio termo. Não é só uma cor de uma camisa, é tudo aquilo que representa esse conceito. E quem adota um conceito nocivo tem que ser tratado como nocivo. Por mim, a Nike não venderia nem mesmo uma garrafa de água aqui no Brasil para quem tivesse com sede. Nunca mais na vida. E que sirva de exemplo, né, para outras empresas que querem adotar esse tipo de postura, de abraçar um ideário político que vem para destruir, para transformar o meu país em terra arrasada. Vá vender a camiseta vermelha dela na China agora lá. Vamos respeitar a indústria brasileira. Vamos respeitar a indústria que gosta da nossa cor e do nosso povo. E do nosso povo. Eu gostaria que a mesma ênfase que tivesse dado a esse assunto da camisa fosse dado aos nossos irmãozinhos Yanomamis que estão morrendo agora às carradas por abandono, ao golpe da Previdência, ao golpe dos venezuelanos. Né? Quantas pessoas moram lá na Venezuela hoje recebendo benefícios aqui do nosso dinheiro? Como catarinense, a gente não pode admitir isso. Somos nós que pagamos a conta. Ou vai dizer que são os estados deficitários que pagam a conta? Não, são os estados superavitários que pagam a conta. Sejam bairristas. Não admitam esse tipo de política. Não admitam isso. Agora saiu hoje de manhã. A empresa já disse que não vai mais produzir a camisa. Pode parar de produzir ou pode produzir, faça como achar melhor. Brasileiro que é brasileiro, mesmo se tiver vergonha na cara, não compra mais um tênis da Nike. E que sirva de exemplo para outras empresas que querem interferir na política, na vida, na economia, no dia a dia de uma nação. Deus proteja esse país. Hoje nós só podemos contar com isso, que o tempo passe rápido para que a gente possa se livrar o mais rápido possível dessa metástase, desse câncer que se instaurou lá em Brasília. E queira Deus que tenha eleições, queira Deus que tenha, ainda tenho minhas dúvidas ainda. Pelo ritmo que a coisa está indo, nós estamos vendo as semelhanças com a Venezuela muito grande. Começaram assim, prendendo indiscriminadamente, ao arrepio da justiça, ao arrepio da Constituição, ao arrepio dos nossos códigos. Começou assim. Nenhuma grande revolução começa de uma hora para outra, ela começa lentamente. Aqui não, aqui nós já estamos acelerados demais. Demais. Pensem no absurdo que é, você querer trocar a cor de uma camisa de uma seleção de um país. É muita arrogância, é muita petulância, é muita prepotência, é acreditar demais. Não se pode admitir isso. Não se pode admitir isso. A minha atitude eu vou tomar, como disse. Tomara que eu não morra de sede se um dia a Nike vender água. Eu vou esperar a chuva cair. É assim que tem que se comportar com todos aqueles que querem se colocar entre nós e o nosso objetivo de viver num país que merece ter o destino dos grandes e não ser mais uma república de banana, de gente frouxa e incapaz, incompetente, desonesta. É nisso que eu acredito.
E foi isso que me trouxe até aqui. Pode ser isso que me tire da política. Mas a consciência vai estar tranquila sempre. Sempre. Não se negocia com vagabundo. Não se faz negócio com pilantra. Quem faz vai quebrar o nariz. Essa é uma grande verdade. Obrigado pela atenção, senhores. Como disse, não foi minha intenção falar sobre essa porcaria de assunto de uma camisa vermelha, mas a mensagem por trás dela é muito importante. Espero que todos tenham, pelo menos, usado esse tempo para pensar um pouco sobre isso. Deputada Paulinha também fará uso da tribuna neste momento. Ok? Ok. A pedido da deputada Paulinha, chamo o deputado Júnior Cardoso, que é o próximo aqui da lista, e posteriormente a deputada Paulinha fará uso da tribuna também. Deputado Júnior Cardoso dispõe do tempo regimental. Muito bem, muito bem. Deputado Júnior Cardoso fará uso da palavra neste momento. Senhor presidente, senhora deputada Paulinha e os demais deputados, subo à tribuna com a maior responsabilidade que me foi confiada pelo povo de Santa Catarina e também com uma serenidade e um entendimento que governar acima de tudo é proteger as pessoas, proteger vidas, proteger os princípios que sustentam a nossa sociedade e, acima de tudo, garantir os direitos fundamentais para que não fique apenas no papel. Nos últimos dias eu fui profundamente tocado pela trágica notícia do falecimento de um recém-nascido aqui no nosso Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. Um caso que ganhou repercussão nacional, sobretudo após a divulgação de um vídeo emocionante de um pai gritando e gemendo de forma incomensurável. A prefeitura e a prefeita agiu rapidamente, afastou o médico, exonerou a diretora do hospital, que geria o meio de terceirização, mas infelizmente a medida foi tardia para aquela família. Diante disso, reforço, não podemos mais aceitar que o Estado atue apenas de forma reativa. Precisamos de um novo paradigma de fiscalização preventiva e contínua, sobretudo nos contratos terceirizados da saúde pública. A terceirização não pode, de forma alguma, ser um escudo para a omissão e tampouco justificativa para a ausência de rigor técnico e humano na prestação de serviço. Foi tratado de forma muito célere, e isso a gente não pode negar, né? Nós temos aqui a deputada Paulinha, que é uma mãe cuidadosa, zelosa, né? Cuida inclusive da sua mãezinha, e ela me disse que vem todos os dias para a Assembleia Legislativa porque tem uma mãe em casa enferma, doente, e que carece do cuidado, né? E de tudo aquilo que a gente pode ofertar. Não obstante a tudo isso, os cuidados por meio dos meios, né, que nós disponibilizamos, mas o poder público, né, e o gestor não pode assinar um contrato e achar que está tudo certo. Nós precisamos criar mecanismos de controle com a assiduidade possível, no rigor da lei, né? Não somente a responsabilidade no trato do cumprimento do contrato, mas senão que as pessoas que são recebidas ali, são tratadas ali, elas precisam não somente do respeito e do carinho, mas
também em momentos como esse, em que uma mãe que está gestante, que cuidou durante os 9 meses com ginecologistas, com obstetras, não é verdade? E que está naquele momento único, singular, né? E aqui eu uso novamente a pessoa da deputada Paulinha, que é minha amiga, porque só ela entende de cólica, né? Só ela sabe o que é uma dor de uma mãe que está ali numa situação vulnerável, esperando a criança vir ao mundo, e daqui a pouco, por uma omissão, esta criança morre. Essa criança não tem nome, essa criança não vai ocupar escola, não vai ocupar um espaço na sociedade, e muito menos ser protagonista do amor e do carinho de uma mãe e de um pai. Por conta disso, eu acho que é suficiente nós cuidarmos com mais apreço. E solicito a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense para que dê enfoque na fiscalização preventiva de rede pública de saúde materno-infantil, com foco especial nas unidades sob gestão indireta. Que o nome daquele recém-nascido que nos deixou antes mesmo de conhecer o mundo não caia no esquecimento, mas nos impulsione a construir políticas públicas mais sérias, responsáveis e humanas. Porque todas as vezes, meu caro deputado Mário Mota, acontece uma desgraça, um infortúnio, meu querido presidente Marcos da Rosa, aí fica aquela loucura, deputada, aí todo mundo para lá, especialmente os meios de comunicação. Já não se fala mais nesse acontecido semana passada. Estamos esperando que outra mãe vá para casa com uma sacolinha de roupa, que é o famoso enxoval, que a mãe prepara, toquinho, fraldinha, porque ela está na expectativa que vai trazer o filho para casa nos braços. E dali o filho vai para onde? Para o cemitério. Ninguém mais está falando nisso. E todas as vezes que acontecer um infortúnio desse, e nós fazermos um barulho, meu querido amigo Márcio, passa 2, 3 dias e nada mais acontece. Nós precisamos estar atento. Nós precisamos, meu amigo deputado Scodilac, estar vigilante, porque foi com esse objetivo que nós chegamos aqui. Uma outra situação que eu gostaria de falar aqui, né, e está elogiando o governo do estado, né, em 47 novas frentes de trabalho, com um valor de aproximadamente 580 milhões de reais, que é o famoso programa Estrada Boa. Eu estava esses dias fazendo aqui o interior Angelina Major Vieira, e Major Gersino, desculpe, e me deparei com a SC 108, que é usada para o escoamento, especialmente da madeira, e ali não tem mais condições de trabalho. São 26 quilômetros de estrada de barro, né? E há lugares que já não tem mais como encontrar um caminhão com um carro, ou 2 caminhões. Então eu gostaria de ficar aqui o meu apelo, já enviei indicação ao governador, e também ao secretário de mobilidade, para que a gente esteja atento à segurança viária e o escoamento da produção ali no Vale do Rio Tijuca, e também da Grande Florianópolis e da Serra Catarinense, né? Não se trata somente de asfalto, mas se trata também de serviço de saúde, de educação, comércio, agricultura familiar e tantos outros temas importantes que com a pavimentação, a preparação, né, e as condições necessárias que aquela estrada, aquela SC carece, eu tenho certeza que vamos ter resultados positivos. Finalizando a minha fala, senhor presidente, que me acompanhou na quinta-feira passada, no sábado, lá em Camboriú, está acontecendo o 40º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. A deputada Paulinha também esteve conosco ali, foi um momento muito importante para nós evangélicos,
governador do estado também esteve prestigiando aquele evento. Todos os dias a cidade está tomada de pessoas, e a cidade de Camboriú, que recebe há 40 anos pessoas do mundo inteiro, celebra todos os dias, né, a presença de Deus em face dos louvores e da pregação da palavra de Deus. Então eu quero deixar aqui mais uma vez o convite aos nobres deputados e aqueles que nos veem e nos ouvem através dos meios de comunicação dessa casa, para que prestigiem este evento. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. É um evento que movimenta a economia, movimenta o turismo local, por se tratar também de um turismo religioso, né? Ficamos muito felizes com a presença de todos os senhores. Meu muito obrigado, Deus abençoe. Muito bem, deputada Paulinha também fará uso da palavra nesse momento. Deputada Paulinha dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, meus colegas, muito boa tarde a todos e a todas. Eu não posso me furtar de iniciar minha fala na tribuna de hoje, tomando também para mim as palavras que nos deixou aqui o nosso querido colega Pastor Júnior, quando faz referência a mais essa morte, a esta criança que perdemos num parto absolutamente cuidado, uma mãe que percorreu o pré-natal com dignidade, mas que no momento, em mais um caso deflagrado de violência obstétrica, assim como aconteceu com Melissa, nós aprovamos aqui, senhor presidente, a Lei Melissa, cujo objeto é exatamente esse, Pastor Júnior, é ofertar uma política clara, um procedimento, um protocolo claro de atendimento da mãe no momento mais especial da sua vida e da vida da sua família. Quando um bebê perde a vida, um bebê perfeito, no momento do parto, por negligência ou por violência, não é apenas essa criança, essa vida que nós perdemos. Uma família morre. É uma tristeza incalculável que percorre os corredores mais obscuros de alguém, do seu ser. E, de fato, eu acho que é chegada a hora, Pastor Júnior, de nós tornarmos a Lei Melissa eficaz. O conteúdo que está posto nela exige exatamente uma mudança de conceito no tratamento que a mãe recebe no momento do parto. E isso precisa ser tratado com muita força por nós todos e pelo Estado. Mas eu quero também compartilhar com os colegas, nós protocolamos uma lei agora novamente nesta casa. Discutimos esse tema na legislatura passada e a gente está retomando a lei. Há uma cultura no SUS em que a mulher precisa ser subjugada, eu digo esta palavra, até o limite das suas forças, a um parto normal, quando ela poderia, sim, ela poderia ter essa vida poupada se ela fosse submetida a uma cesariana. Nós não estamos aqui querendo desfazer da lógica, da natureza da mulher, não é isto. Mas uma mulher, quando fica 24, 48 horas em sofrimento, forçada a um parto normal, principalmente a mulher que vai ter o seu primeiro filho. E muitas vezes, o que nós temos visto? Esse episódio concluir-se com um bebê falecido no momento do parto. Não há dor maior do que esta, meus amigos, não há dor maior do que esta. E nós protocolamos novamente nesta casa, e eu peço a colaboração dos senhores, que a gente aprove esse projeto de lei, que acabe com essa tirania que obriga a mulher ao parto normal e ponto. A mãe, a partir da 39ª semana, tem que ter o direito de opção. É isto que eu defendo. Nós não estamos aqui advogando contra o parto normal, não é isto. Mas ninguém conhece mais o seu corpo do que o cidadão, o ser humano. E a partir da 39ª semana, a mãe tem que ter o direito de dizer ao médico, ao hospital, olha, eu não quero me submeter ao parto normal porque eu não me sinto preparada, eu não tenho condições psicológicas, eu não tenho condições físicas, eu me sinto mais segura se o Estado puder me ofertar um parto
que eu tenha certeza absoluta que eu vou sair com a minha filha viva, o meu filho vivo no colo. Essa lei precisa ser aprovada no parlamento. E espero que esse episódio que aconteceu no Ruth Cardoso, e que sim, a prefeita Juliana merece parabéns, porque imediatamente tomou atitude. Mas nós não podemos, como bem disse sabiamente o pastor Júnior, tratar dessas questões apenas quando não há mais remédio, porque é isto. Só para a morte não há remédio. E depois que se perde uma vida, não há como resgatar essa situação. Então, eu deixo aqui esse meu pedido muito sincero, e não é o pedido da deputada Paulinha, é o pedido de um coração de mãe. Eu gerei e criei 2 filhas. E eu passei por uma situação muito singular. Eu quase perdi a minha segunda filha, porque aguardava um parto normal que não vinha. E a minha filha nasceu em situação de sofrimento. Graças a Deus, ela estava assistida num hospital particular na época em que eu pude arcar com os custos do parto. Mas essa não tem sido a realidade de milhares de mulheres catarinenses. Eventualmente, voltam as notícias de que bebês são mortos na maternidade, como aconteceu com a Melissa. E nós temos o poder de minorar esses quadros, de estancar esta circunstância, se a gente devolver à mãe o direito de fazer a sua escolha no momento do parto. Eu volto a dizer, eu não advogo contra o parto normal, não é isto, mas há casos e casos. E nós temos perdido bebês pela negligência legal de amparar uma política pública nacional que obriga o sistema de saúde a ter cotas de partos normais para alcançar metas e números. De forma muito pontual, senhor presidente, eu também não posso deixar aqui de parabenizar ao governador Jorginho pelo lançamento hoje do programa PET levado a sério, que pela primeira vez na história entrega 18 milhões de reais para que essa política pública, que é tão nova no nosso país, seja edificada. E quero, evidentemente, todos os parlamentares merecem homenagens, mas de modo muito especial deixar o meu abraço ao deputado Márcio, porque ele tem liderado, não é pela sua defesa aqui na tribuna e nem pelos projetos de lei que Vossa Excelência merece o nosso aplauso, mas pelo trabalho incansável de bastidores que Vossa Excelência fez junto das técnicas do Estado para que esse projeto se tornasse realidade. Aquele trabalho que cada um de Vossas Excelências eventualmente faz e não aparece nas redes sociais. E eu estou muito feliz porque essa é uma causa que encontra preço no meu coração. Tive o privilégio aqui, junto com o deputado Egídio, de ter aprovado nesse plenário uma emenda de 30 milhões para a construção da política pública da causa animal e que o governador sancionou o ano passado. Mas, em nome de todos os colegas, eu quero deixar esse abraço a Vossa Excelência, deputado Márcio. E também, senhor presidente, não posso deixar de trazer um tema e uma reflexão a Vossas Excelências aqui. Diuturnamente, nós falamos de violência contra a mulher. No Rio Grande do Sul, nosso estado vizinho, num único dia, 6 mortas. No feriado, 10 mortas. Santa Catarina, 2 mulheres agora novamente vítimas de violência contra a mulher, em Criciúma e Brusque, nesses últimos dias. Este tema tem que ser nós temos que tirar a ideologia desse campo. A pauta da violência contra a mulher, das agressões que uma mulher sofre, não pode ser discutida no ambiente da esquerda ou da direita. Eu disse isso aqui esses dias na tribuna. Mulheres de direita apanham, mulheres de esquerda apanham, mulheres de ideologia nenhuma apanham, feministas e antifeministas apanham e são mortas. Esses quadros de violência têm que acabar. E o apelo que eu faço, deputado Mário Mota, é que nessas questões que são afetas à vida, esse plenário se engrandeça, como inúmeras vezes eu vi ele se enobrecer, e tome essas questões com a responsabilidade que nós temos que tomar para conter esses quadros que não coadunam com os valores do povo catarinense. E eu quero dizer para vocês, gente, eventualmente, quando se discute o lugar da mulher, o papel da mulher, os trajes da mulher, a forma como ela se apresenta, eu me visto do meu jeito, se um pedaço do meu corpo eventualmente aparece, porque o vestir é um ato político,
É uma das formas que eu encontro para dizer que uma mulher, a despeito da sua aparência, da forma como ela se veste, como ela se senta, se ela escova ou não os seus cabelos, se ela faz maquiagem ou não, se ela decide ser mãe do lar ou trabalhar fora, seja quais forem as escolhas de uma mulher, isto jamais pode ser pauta ou uma limitação. Aonde que nos tempos de hoje nós vamos dizer que uma mulher não está vestida adequadamente para ir neste ou naquele ambiente? E por que eu falo isso para os senhores com tanta paixão? Porque esta é a história da minha vida. É sim uma história que tem muitos capítulos de preconceito. É dizer que mulheres e homens são diferentes e que a mulher tem um outro conceito. Se me permite, senhor presidente, mais um minuto para mim concluir. Uma outra forma de ser e de se apresentar para a sociedade. A maioria dos números de estupro que são registrados não são consagrados contra mulheres que usam barriga de fora, decote ou minissaia. São mulheres absolutamente compostas. Muitas delas são estupradas e violadas dentro dos seus lares por familiares. É sobre isto. Jamais nós podemos chegar ao ponto de entender que o jeito de uma... mas para este ambiente ela não deve ser vestida assim. Nós não temos culpa de que ao homem é atribuído camiseta e calça e os trajes masculinos são diferentes. As mulheres, elas têm muito mais opções no vestir do que os homens. E nós não precisamos e não podemos tolir a natureza da mulher, na sua concepção, da forma como ela pensa, porque o meu jeito de pensar é diferente. Eu termino, senhor presidente, um minuto mais. Eu quero dizer a vocês que uma pauta tem a ver com a outra, porque à medida que a gente define um lugar, um papel e um modo de uma mulher se comportar, a gente incentiva e patrocina a violência contra as mulheres. Nós precisamos sair desse lugar de juízo, senhor presidente. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência, me despedindo e deixando o meu abraço final aos colegas, porque me ausento por 30 dias, senhor presidente. Semana que vem nós teremos aqui um novo colega, Tiago Murastoni, e a Janice, em substituição minha e do Camilo. E eu peço de coração que vocês recebam eles com o carinho que sempre nos trataram aqui, a mim e ao Camilo. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe os colegas. Muito bem. Essa presidência também cumprimenta todas as pessoas que nos dão a honra de suas visitas aqui no Parlamento, inclusive o ilustre amigo vereador Pastor Giliardi Torquato, vereador da nossa capital. Muito bem-vindo. Vamos passar, neste momento, ao horário reservado aos partidos políticos. Bloco União PSD e PRD. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL. Bloco Podemos, Republicanos e Novo, PP, PDT, PL, deputado Alex Brasil, fará uso da palavra. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar os nobres colegas deputados hoje aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham nessa sessão plenária. O assunto principal do dia hoje vai ser o INSS, mas falarei sobre ele daqui a pouco. Em breve, preciso fazer algumas considerações sobre algumas ocorrências do dia de ontem e agradeço a presença do deputado Gessé aqui para que a gente possa juntos estar colocando soluções definitivas sobre o que aconteceu na CCJ, onde eu relatei um projeto de autoria do deputado Gessé Lopes e, infelizmente, a gente não conseguiu passar ele pela CCJ, apesar de, tanto eu como ele, queremos o melhor para Santa Catarina, para Florianópolis e para a Praia da Galeta, que é o que originou esse debate por conta das coisas absurdas que vem acontecendo naquela praia. Então, hoje eu vou pedir para passar alguns slides, só para a gente ir acompanhando a minha fala. A gente tem se envolvido
praticamente há 2 ou 3 meses sobre o que está acontecendo na Praia da Galeta. O GCE trouxe uma denúncia aqui gravíssima. Nós que somos moradores de Florianópolis, eu que sou um deputado de Florianópolis, tenho me envolvido com a comunidade local e, diante de tudo que está sendo observado, a gente propôs uma audiência pública. Vamos passando. Essa é uma conversa que eu tive com o deputado do GCE, quando eu acabei sendo notificado de que seria o relator do projeto dele. A gente conversou, eu falei, GCE, tem algumas coisas ali que a gente pode acabar tendo problema na constitucionalidade, por conta de haver alguns entendimentos em cortes superiores que pode futuramente dar problema nesse projeto e derrubar o projeto. Então, a gente teve essa conversa e aí eu falei para ele, você não quer, de repente, tirar esse projeto e a gente constrói um projeto junto, para que a gente possa, junto com as outras instituições, já que na audiência pública veio o Ministério Público, veio representantes da Segurança Pública do Estado, veio representantes da parte do IMA, enfim, veio muitos representantes estaduais e também a comunidade local, porque foi uma audiência pública grande, com bastante participação popular. Só que ele falou, não, Alex, eu prefiro manter o projeto, qualquer coisa você faz o que você achar que tem que fazer e depois eu vejo o que me sobra para fazer também. Bom, por fim, ontem eu relatei o projeto, demonstrei a inconstitucionalidade que estava prevista, até por conta de evitar que a gente tivesse que tramitar toda a nossa legislatura, aprovar isso, e 2 dias depois vinha alguém do PC, do PSOL, e acabar judicializando e derrubando um projeto que é para dar solução ao que está acontecendo em Santa Catarina. Vamos adiante. Infelizmente, aqui eu só trago um comentário para demonstrar que eu acho que o GCE não entendeu o meu posicionamento. Ele está tecendo alguns comentários aí dizendo que eu só quero, na verdade, ser o pai da criança, que eu, na verdade, derrubei o projeto dele por conta de uma situação pessoal minha. E aqui eu deixo bem claro, GCE, eu ainda não protocolei meu projeto, eu gostaria que você fosse coautor comigo nesse projeto, que está sendo construído a várias mãos, Ministério Público, órgãos de segurança, comunidade local. Não veio ninguém na audiência pública defender o que está acontecendo na Galeta, ninguém. Todo mundo é unânime, até mesmo os praticantes de nudismo, de naturismo, que já não se sentem mais confortáveis de ir para lá. Porque o que está acontecendo lá é aquilo que a gente está noticiando, venda de drogas, sexo explícito, prostituição, se marca encontros até internacionais na Galeta hoje para vir fazer as putarias que eles estão fazendo, que você muitas vezes ilustra bem. Então, a situação ali é grave, precisa ser resolvida, só que no nosso entendimento da CCJ, e eu faço essa fala inclusive para defender os colegas da CCJ que votaram de forma unânime com o meu posicionamento, ninguém ali é favorável a todas aquelas atrocidades que estão acontecendo na Praia da Galeta. Nenhum deputado pode ser favorável a um troço desse. Mas entenderam que por haver uma possibilidade de depois, nas cortes superiores, levar em consideração que já existe uma jurisprudência que pode derrubar um projeto que simplesmente diz é proibido, acabaram se manifestando, bom, então vamos fazer de uma forma que dê legalidade e sustentação. Vamos adiante, por favor. Aqui alguns slides que mostram a nossa presença massiva, estou eu ali, mas a parte da minha equipe, indo até a comunidade, tentando entender o que pode ser feito, como resolver, ouvindo cada uma das pessoas envolvidas ali. Fizemos também uma participação de coleta do lixo, que é absurda a quantidade de preservativo e lixo que se encontra naquela praia. Registros, inclusive, de preservativo que nunca foram encontrados em nenhum outro lugar do mundo. É uma quantidade muito grande e a gente fez um trabalho de recolhimento de lixo. Vamos adiante? Aqui são cenas da nossa audiência pública. Vocês podem perceber que ela teve bastante participação. Inclusive, ali está a nossa vice-prefeita, Mariane, que também veio representando a Prefeitura de Florianópolis. Pode ir adiante. Aqui é mais uma vez recebendo pessoas da comunidade, trazendo proposições para o projeto, mais uma vez. E aqui o dia da CCJ, onde a gente faz o relatório, que nesse momento acabou por interrompendo a tramitação do projeto do deputado GCE. Quem conhece a minha trajetória do GCE sabe que a gente defende as mesmas bandeiras, que a gente já foi por fronte junto em inúmeras possibilidades, em inúmeras situações. Já enfrentamos gente da UFSC, já enfrentamos baderneiro de rua, a militância de esquerda toda nos odeia, e eu não teria motivo algum para prejudicar um colega de parlamento que, inclusive, é meu aliado e que defende as mesmas coisas que eu. Só que a minha preocupação é exatamente essa. Se a gente tentasse, apenas por amizade, passar um projeto adiante, que depois vai ser derrubado no STJ ou no STF, porque esse pessoal do PSOL, eles parecem que eles têm um caminho muito facilitado para tudo que eles peticionam lá em cima, eles derrubam não apenas a gente da Alesc aqui, mas da Câmara de Deputados Federais e até a do Senado.
Então, a gente está tentando fazer com que um projeto realmente validado, inclusive com a ajuda do Poder Judiciário, onde o Ministério Público está junto, possa realmente ficar definido e regulando a situação que vem acontecendo nas nossas praias. E aqui eu vou trazer só uma parte do que está sendo feito. Quando a gente fala em regular, não significa que a gente está querendo colocar regras na putaria. Não é isso. Ninguém está aqui querendo putaria em Santa Catarina, que é o que está acontecendo na Praia da Galeta. A gente está dizendo que uma forma de regular é você dizer, por exemplo, que regiões onde existe a preservação permanente, onde existe uma área que não pode mais ser utilizada para determinadas coisas, ela não pode ser praticada no nudismo, naturismo. A Galeta, por exemplo, é uma área de preservação permanente. E se a gente colocar num PL regulatório dizendo a área de preservação permanente não pode ter a prática de naturismo e nudismo, matou a Galeta, resolvemos o problema. De que forma? Regulamentória, que é como o STJ defendeu que tenha que ser feito. Ele tirou a possibilidade de simplesmente proibir, ele quer que regule, ele quer que delimite, ele quer que considere várias possibilidades restritas para que naquela região possa ser praticado o naturismo, nudismo, que nem sempre o naturismo é a mesma coisa que nudismo. Então, isso é uma situação que preocupa, que eu estou comprometido com a sociedade e que a minha resposta será dada, e eu gostaria muito que o deputado Gessé também fosse coautor desse projeto. Quer falar um pouquinho, Gessé? Deputado Alex, eu estou na Assembleia Legislativa vai fazer 7 anos. O senhor chegou faz alguns meses. Eu sei como é que funciona a CCJ. Muito mais do que o senhor pensa que eu sei. E na CCJ, o quadro é composto por políticos. E o senhor está lá porque o partido definiu que o senhor ia ser o nosso representante lá. Inclusive, eu fui a favor de você estar na CCJ. E não é porque tu é advogado, não é porque tu é o bambambam, tu é o melhor que todo mundo. Porque aquilo que tu falou no teu vídeo, tu ofendeu todo mundo aqui, que tem dentista, que tem médico, tem professor, e todo mundo tem condições de estar na CCJ. É uma comissão política, não é uma comissão técnica. É para ser, mas não é. Porque lá a gente dá votos políticos e a gente pode fazer uma relatoria como a gente quiser. Se tu tivesse interesse em apoiar o projeto, tu poderia sim. Se tu tivesse alguma dificuldade, porque eu não vou falar mal da tua assessoria como tu falou da minha, eu poderia fazer um relatório para te ler, dando justificativas constitucionais para te aprovar o projeto. E se porventura ele viesse a ser derrubado, não ia ser no dia seguinte, como tu botou na tua publicação. Nós íamos aprovar, ia lá para, de repente, para finanças, ia para os méritos, ia vir para o plenário, ia para o governador, que aí o governador poderia fazer uma ADIM, se ele achasse que fosse inconstitucional, ou ele ia sancionar. E o judiciário poderia vir, através de uma denúncia, derrubar. Então, tu se antecipou por uma possibilidade de votar contra um projeto de interesse público. Porque a tua audiência pública ali, se tinha 60 pessoas, o meu vídeo que eu fiz aqui deu mais de 80 mil visualizações, mais de 6 mil comentários, que vale muito mais do que uma audiência pública de comunidade, de pessoas que vieram aqui, que são pessoas que gostam do nudismo. E que até antes de acontecer tudo isso, eu não era contra. A partir da hora que eu entendi que a gente não deve ter um ambiente público, a gente não deve ter um ambiente público reservado para a minoria de pessoas. Eu não posso ser proibido moralmente de ir num lugar público, porque eu vou chegar lá e vai ter gente pelada. Então eu mudei minha concepção, eu não quero regulamentar. E você deveria, junto comigo, já que defende as pautas, ir para cima junto comigo. E você induziu os colegas ao erro. E eu vou provar isso. Porque eu não vou debater constitucionalidade aqui agora. Ficou muito claro que tu decidiu derrubar o meu projeto para emplacar um outro seu. E tu me convidou, eu falei assim, não, eu vou para cima do meu, porque eu estou convicto do meu projeto. Eu vou fazer um requerimento, nós vamos trazer para o debate, eu vou te mostrar que você está enganado na tua constitucionalidade, que a gente pode, sim, criar praia de nudismo, e a gente pode, sim, proibir praia de nudismo, como já foi criado, e a gente pode descriar. Então, não tem dificuldade nenhuma. Eu ainda te perguntei, quando tu veio conversar comigo, se valia a pena. Não valia a pena tu defender isso? As pessoas não querem o nosso
nosso pessoal não quer isso mais. Eu te falei isso. Eu ia falar sobre o assunto, ia ser muito mais grosseiro contigo, mas tu foi mais humilde em falar, mas o seu vídeo foi muito infeliz, porque na minha publicação, eu botei a votação, que é pública, eu botei a minha manifestação antiga, que foi a primeira e a única que eu fiz. No texto, eu falei tudo que justificou fazer um projeto. Lá embaixo eu falei, não, o Alex quer fazer uma regulamentação e não uma proibição. E no final ainda falei, vou provar que não é inconstitucional, porque foi pela inconstitucionalidade. Ah, mas deu a entender que eu sou a favor. Cara, se deu a entender, vocês vão lá e faz o pronunciamento de vocês. Não sou a favor, é isso, cada um defende o seu voto. Eu não tenho que defender vocês, eu tenho que defender o meu projeto de lei, que eu estou convicto de que a gente pode fazer. E eu tenho que enfrentar, a gente tem que enfrentar o judiciário. Olha esse judiciário o que ele está fazendo com a gente hoje. E a gente agora tem que ficar com medinho do judiciário? Eu fiz aqui um projeto de lei que multa drogado, que usa droga nas ruas. Desde a hora que ela foi para o CCJ até sancionado, eu estou ouvindo que é inconstitucional. Pois já está valendo, está em prática. Então a gente tem que arriscar, a gente tem que ir para cima e defender o que a gente acredita. Se vai ser inconstitucional ou não, quem vai decidir é o STJ, cara. O STF, sei lá. Então a gente não pode se antecipar. Aí cria essa empatia aqui. Por causa que tu quis derrubar um projeto meu. E é lógico que eu vou defender. Eu tenho o meu jeito de defender. Eu exponho, eu falo. Entendeu? Então eu achei totalmente desnecessário. Da minha parte, beleza. Eu vou continuar defendendo meu projeto. Vou fazer um requerimento. Vou defender aqui. Quero que ele volte a tramitar. E quando ele voltar a tramitar, de repente o senhor muda também a sua concepção e apoie ele. E se lá na frente ele for derrubado, tu entra com o plano B, que é a sua proposta, que deveria ter sido feito isso desde o início. Obrigado, presidente, pela parte. Bom, dando continuidade, eu de fato reconheço que eu estou há pouco tempo aqui e talvez eu ainda não tenha esse sentimento político. Estou na CCJ com sentimento jurídico, sou advogado, olho se é constitucional ou não, e talvez o meu pecado nesse momento seja não ser tão político assim e apenas olhar mais tecnicamente. E isso não é só sobre o deputado Gessé, isso é sobre todos os projetos que estão tramitando na CCJ. Tenho sempre tido uma posição firme em relação se é ou não é constitucional. Só para finalizar os slides ali, fazendo um favor, não vai dar para falar sobre o INSS, mas eu vou finalizar. Aqui eu trago, então, uma situação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na praia de Abricó, onde o Teoriza Vasques reconheceu ali que não pode haver proibição de praia de nudismo. Porém, todas elas precisam passar por regulamentações. Como isso tramitou em várias instâncias e acabou morrendo no STJ e morreu dessa forma, a gente entende, então, que a jurisprudência do STJ não pode proibir, mas existindo tem que regulamentar. E é por conta desse entendimento jurisdicional lá do STJ que a gente acabou se pronunciando da forma como foi. Mais um slide. E aqui eu deixo claro também que a minha preocupação, no artigo 233 do Código Penal, já tipifica o crime quando praticar ato obsceno em local público, aberto ou exposto ao público. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, mais a multa. Então, nós já temos uma tipicidade dentro do nosso ordenamento jurídico que já coloca em xeque qualquer ato obsceno que possa ser praticado em local público. Então, eu penso que, de todo modo, a inibição já deveria estar ocorrendo, já que a lei já existe em relação a isso. Mas, na regulamentação, a gente consegue limitar ainda mais, como eu falei, a Praia da Galeta, que é o principal problema hoje no estado de Santa Catarina, se a gente, dentro do ato regulatório, dizer que a área de preservação permanente não pode ser praticado o ato de naturismo e nudismo, a gente não está dizendo que é proibido, mas a gente está proibindo. E está seguindo uma orientação que vem do STJ, porque a gente regulamentou aquela situação. Então, acho que a ideia aqui era realmente poder ir pelo caminho de que depois o pessoal, o PT e qualquer outro partido de esquerda não vá nos derrubar lá na frente, diante de um imenso trabalho, um esforço, né, de Hércules aqui pelo Gessé, por mim e todos aqueles que defendem a situação, para que a gente não saia vencido dessa possibilidade de conseguir limpar Santa Catarina dessas porcarias que vêm acontecendo em nossas praias. Vou finalizando por aqui e fica para uma próxima fala a questão da INSS. Muito obrigado, presidente. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Não havendo mais oradores, suspendo a presente sessão até às 16 horas, quando daremos início à ordem do dia.